Meus caros irmãos, em Cristo Jesus, meus amigos, senhores e senhoras, hoje é dia 23 de março de 2022. Eu oro com vocês a oração que Jesus fez por nós há 2000 anos atrás. Assim orou Jesus. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Durante algumas semanas eu usei esse canal para falar sobre verdades em relação à lei da alienação parental. Mas eu quero voltar a falar com vocês sobre uma palavra de esperança. E eu quero falar com vocês hoje, meditar com vocês sobre chamando a atenção de Deus. Eu entendo, meus caros irmãos e amigos, e quando nós chegamos a este mundo, ou Deus nos colocou neste mundo, Ele nos envia com tudo aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Hoje, até mesmo com a morte de Jesus na cruz do Calvário para perdão de nossos pecados, quando nascemos, e até que nós não entendamos, nós temos o direito que Deus nos concede à salvação de nossa alma conquistada por Jesus Cristo. Mas há situações tão difíceis que nós enfrentamos aqui no nosso dia a dia, no trabalho, na família, na escola, na indústria, em outros setores que nós fazemos de tudo para resolver o problema, mas infelizmente não temos condições, falta-nos a capacidade, a possibilidade de resolvermos. E é neste momento que Deus interfere para nos dar uma saída para uma situação de impossibilidade. E é Ele mesmo quem nos fala, através de Jesus Cristo, que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Eu quero pensar com vocês um pouquinho sobre isso, o seguinte aspecto. Nós somos hoje 8 bilhões de seres que habitam neste planeta chamado Terra. Eu fico imaginando o trabalho que Deus tem em manter tudo isto funcionando. O Sol, a Lua, as estrelas e seus devidos lugares, sem se chocarem uma com as outras. E além disso, 8 bilhões de pessoas, suas criaturas, que dependem de seus cuidados. E Ele nunca tem faltado a nenhuma necessidade. Mas algumas pessoas já me questionaram que como que Deus faz para ouvir todo mundo de uma só vez? Eu diria o seguinte, que Deus permite que nós caminhemos com aquilo que Ele nos dotou de capacidade, de condições, para que possamos tocar a vida, e Ele apenas observando, sem a necessidade de vir nos dar a mão e levantar.
Mas quando isto acontece, nós precisamos chamar a atenção de Deus para nós. Há uma música do Danese que ele canta e que ficou conhecida no Brasil inteiro, quando ele fala: Senhor, quero como Zaqueu subir o mais alto que eu puder, para chamar a tua atenção para mim. Quero que entre na minha casa, quero que o Senhor pegue esse vaso quebrado e o transforme e o faça de novo. Eu tenho visto muitas vezes pastores, que eu os respeito muito e não vai aqui nenhuma crítica, eles certamente devem estar sabendo o que estão fazendo, que costumam falar assim: dê uma oferta grande que chame a atenção de Deus para você. Eu quero dizer a vocês que, na minha concepção, é a pior maneira que nós temos de chamar a atenção de Deus, porque nos dá a impressão que Deus é um Deus venal e que Ele vai olhar para nós se nós dermos a Ele uma grande oferta. Quando Jesus esteve aqui entre nós, isso ficou registrado lá em Lucas, no Evangelista, capítulo 21, para que nunca nós esquecêssemos disto. Jesus estava ali no templo e ele observava as pessoas vindo trazer ali as suas ofertas, e uma coisa chamou a atenção de Jesus: uma viúva pobre, uma viúva sem condições financeiras, e ela chega no gasofilácio e coloca as duas pequenas moedas que ela carregava consigo. E Jesus observou aquilo e não pôde deixar de falar aos discípulos que, em verdade, eu te digo que lançou aquela viúva mais do que todos, porque todos aqueles deitaram para as ofertas de Deus aquilo que lhe sobrava, mas esta, da sua pobreza, deitou todo o sustento que tinha. Portanto, ser um grande contribuinte para a obra de Deus não é indicativo de que isto vai chamar a atenção dele para você. E Jesus nos fala sobre algumas situações que ele passou aqui pela terra e que chamou a atenção dele. E ele estava em Gadara, libertar lá um endemoniado, e ele vinha para a frente da Galileia, e chegando na Galileia, a multidão o apertava, e aquele punhado de gente que parecia assim uma confusão muito grande, mas tudo muito bem ordenado. Mas havia uma mulher que tinha um fluxo de sangue e que por isso ela era tida como imunda para os judeus. Mas essa mulher, ela passa por entre a multidão e chega até próximo de Jesus e toca nas orlas de Jesus. E com isto, ela chamou a atenção de Jesus para si. E ele faz aquela pergunta: mas quem foi que me tocou?
E os discípulos, querendo justificar o aperto da multidão, disseram: Senhor, mas olha, tanta gente aqui apertando o Senhor, e o Senhor pergunta quem me tocou, se todos estavam tocando em Jesus. Mas Jesus disse: alguém me tocou de uma forma bem diferente, porque eu conheci que de mim saiu virtude. Então aquela mulher que não podia ocultar-se, ela aproximou-se tremendo e prostrando-se diante de Jesus. Declarou-lhe diante de todo o povo a causa por que havia tocado e como logo fora sarado. Uma mulher que sofria já há 12 anos e havia gastado tudo que tinha com os médicos e já não podia ser curada. Mas ali, chamando a atenção de Jesus, ela foi curada. E Jesus disse a ela: minha filha, a tua fé te salvou, tem de bom ânimo, vá em paz para a tua casa. Um outro episódio que nos chama a atenção foi quando Jesus estava subindo para Jerusalém e tinha pelo caminho a cidade de Jericó, aquela cidade que foi amaldiçoada por Josué, que ele até havia dito: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar esta cidade de Jericó. Sobre o seu primogênito a fundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Josué amaldiçoou Jericó e disse que quem a reedificasse poderia perder o seu filho primeiro, e quando a terminasse, colocasse as portas, o seu filho mais novo. E apareceu alguém, um homem por nome de Hiel, um betelita, que resolveu ir lá e edificar Jericó. E quando ele começa a reconstruir Jericó, Abirão, o seu filho primogênito, morreu. E quando terminou a cidade, Segube, o filho menor de Hiel, pôs as portas, e conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Josué, morreu. Assim, Hiel perdeu seu filho mais velho quando fundou Jericó, e o mais novo quando colocou as portas pesadas que fechavam a cidade. Pois bem, Jesus passava por Jericó. E era esta a última vez que Jesus passava por Jericó, porque dali ele estava caminhando para Jerusalém, onde seria preso, julgado, condenado à morte de cruz, para em seguida ressuscitar e nos dar a garantia de que, se ele vive, nós também viveremos. E quando ele ia chegando em Jericó, ele ouviu
na multidão passando, ele ouviu um grito de alguém dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E continuou Bartimeu gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E aqueles que estavam ali perto do cego Bartimeu dizia-lhe: ele nem vai te ouvir, olha a multidão que está passando, você está perdendo o seu tempo. Mas ele não desistiu e ele continuou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: alguém está me chamando. E ouvindo melhor, ele ouviu novamente o grito de Bartimeu. E então pediu aos seus discípulos que um deles fosse e trouxesse Bartimeu até a sua presença. O cego, ele não duvidou nem um instante, ele jogou a sua capa e correu lá para junto de Jesus. E Jesus lhe disse: o que queres que eu te faça? Ele disse: que eu veja. Então Jesus lhe falou: veja, eu quero que você veja conforme a tua fé. E aquele homem foi curado completamente. E Jesus entra em Jericó. E quando ele está dentro da cidade, Zaqueu, um homem de pequena estatura, ele queria ver Jesus. Mas o seu tamanho pequeno impedia, porque a multidão em volta não havia condições dele ver Jesus. E aí ele teve uma ideia que o levou para receber um grande milagre. Ele correu até uma árvore, um pé de sicômoro, subiu nessa árvore e ficou no galho. Não, olha, ele vai passar aqui por baixo, é o caminho dele. E realmente, Jesus, chegando próximo da árvore, aquele homem no galho chamou-lhe a atenção. E ele disse: Zaqueu, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E quando Jesus foi pousar na casa de Zaqueu, houve ali uma grande e tremenda manifestação do poder de Jesus, mudando a vida daquele homem que era um cobrador de imposto, um agiota e um ladrão, que o levou até mesmo a tomar uma atitude que a todos surpreendeu. Senhor, aqueles de quem eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. E aquilo que não era meu, eu vou devolver àqueles de quem eu tirei. Na Bíblia, quando nós vemos o povo de Israel em uma necessidade grande, porque envolvidos em pecados constantemente, vinha a ira de Deus. E quando estavam nessa situação, então eles acordavam para a vida e pediam perdão a Deus de seus pecados. Mas não só pediam a Deus perdão pelos seus pecados, mas para chamar a atenção de Deus, eles vestiam-se de saco
e colocavam sobre a cabeça cinzas para que Deus pudesse realmente entender, compreender e aceitar de que eles estavam realmente arrependidos e que precisavam do perdão de Deus e queriam mudar a sua vida, a sua relação com Deus. E eu quero aplicar isto para mim. E quem sabe muitos de vocês também estão precisando desta palavra. Nós muito pouco ou nada fazemos em comparação aos judeus que se penitenciavam daquela forma em sinal de arrependimento e humildade e dependência de Deus. Muitas vezes nós até mesmo não nos ajoelhamos para orarmos, para sentirmos Deus, para chamar mais a atenção de Deus. Aqui em meu escritório, esta sala, ela é testemunha de quantas vezes aqui, fazendo desse lugar o monte mais alto que eu poderia encontrar, eu oro ao Senhor, eu digo: Senhor, eu sou Felício e eu estou aqui precisando de socorro. Eu preciso que o Senhor me ajude, porque eu não sei o que fazer. Especialmente na solução de processos, porque como advogado nós somos conhecidos como solucionadores de problemas, mas muitas vezes, ou na maior das vezes, o conhecimento técnico, jurídico que nós temos, ele é insuficiente para responder àquele problema específico. E quando chegamos nesse momento em que nós precisamos de alguma coisa a mais para convencer o juiz da nossa razão ou da razão que o nosso cliente tem, eu aqui neste lugar faço dele um altar e eu chamo a atenção de Deus para mim. E eu quero um dia, sim, fazer uma gravação de uma mensagem para vocês contando o quantas vezes eu saio daqui meia-noite, meia-noite e meia e vou para meu leito. E quando eu estou lá na cama dormindo, Deus de alguma forma, ou em sonho, ou em visão, se vocês acreditam nisso ou não, eu não sei, mas acontece realmente comigo. Deus me dá a solução. E muitas vezes eu me levanto e eu tenho ali ao meu lado uma caneta e um papel e uma ideia que vem na minha cabeça, brotada e colocada por Deus. Eu a escrevo, eu a rascunho e no dia seguinte eu venho aqui e eu encontro a solução para aquele caso, para aquele processo. Então, meu amigo, meu irmão, a palavra que eu tenho para você hoje é esta:
Se você está em uma dificuldade que você não tem como resolver, suba no monte mais alto que você tiver encontrado, ajoelhe-se e chame a atenção de Deus para si, e pode estar certo que entre os outros 8 bilhões de pessoas que existem, a atenção dele nesse momento se virará especialmente para você e virá em teu socorro. Assim tem acontecido comigo e também pode acontecer com você, se você acredita em Deus, se você tem Jesus em seu coração. Não há problema, não há dificuldade que você não possa transpor quando você chama a atenção de Deus para si. Termino dizendo a vocês: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe. Dê a você o sossego, a calma, e que nessa necessidade de busca de soluções, eu lhe garanto, busque em Deus e Ele satisfará o desejo do teu coração. Muito obrigado e até uma próxima vez, querendo o nosso Deus.